Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Jogo do Mengão hoje dificílimo. O Flamengo entra em campo hoje para enfrentar o Atlético Paranaense. Palmeiras prepara a proposta por Michael, confirmando agora a saída de Dudu, que poderá não sair mais. Que loucura, hein, cara? Vai confiar em jogador de futebol para vocês verem. Eu sempre falo isso, quem acompanha sabe, né? Cruzeiro vai tentar a contratação de Bruno Henrique e Gabigol. Eles querem formar... Poxa vida, hein? Que loucura! Aquele ataque que deu tanta alegria pro Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, a fusão, né, como eles fazem, o desejo da diretoria do Cruzeiro é tê-los por lá. Bruno Henrique, para quem não sabe, é torcedor do Cruzeiro, né? Sempre foi cruzeirense, o desejo de jogar lá, é mineiro. Enfim, nós vamos trazer tudo para vocês aqui no nosso canal Flamília da Nação. O Flamengo precisa acelerar esse processo de busca por reforços para não correr o risco de ficar sem ninguém. Qual o seu placar para o jogo de hoje? Coloca aí, não deixa de colocar não. Quanto será Flamengo e Atlético Paranaense? Jogo de hoje, um pontinho já, né? Não é o ideal, claro, mas sinceramente, diante de toda a situação, as circunstâncias do Flamengo para essa partida, não é mau resultado não. Deixa o seu like, vamos lá, vamos subir agora, vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área, e se derrubar é pênalti. Aliás, esse cruza que eu tô na área me faz lembrar o Pedro na Arena da Baixada. Normalmente ele gosta de fazer gols, hein? E gols bonitos. Me lembro que o Pedro meteu um gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense, um golaço. E quem sabe hoje o Pedrão, que perdeu gols no último jogo contra o Grêmio, perdeu muitos gols, não conseguiu fazer o seu, guardou. Eu no Maracanã dizia para meus filhos, falou, ó, ele tá guardando para domingo. Domingo? O que tem domingo? Domingo é Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo eu tô preocupado já, ó, há bastante tempo. Para mim, o jogo mais difícil do Flamengo nessa sequência de 9 jogos, todo desfalcado, né, dos principais jogadores que estão na Copa América, e ainda jogadores do Flamengo acabaram se machucando, lesionando. Então, assim, são muitos desfalques mesmo, e a gente torce para que o Flamengo possa conseguir passar ileso por esse período de muitos desfalques que o Flamengo está começando, né? Começou contra o Grêmio, hoje é o jogo mais difícil dessa temporada, contra o Atlético Paranaense, e a gente espera que, você vê, 4 zagueiros de novo. Hoje, eu não vou criticar os 4 zagueiros hoje, porque na minha opinião, o Flamengo não tem opção, realmente. Da outra vez eu critiquei, porque jogo no Maracanã, contra o Grêmio, você colocar zagueiro improvisado na lateral esquerda, e aí não tem o que discutir, porque é a única opção. Zagueiro improvisado como volante, tendo o Igor Jesus, botando os dois, eu critiquei, achei que foi errado, e mais uma vez reforço que o acaso salvou o Flamengo naquele jogo. O acaso, a contusão do Igor Jesus serviu para o treinador, o Tite, acertar aquilo que ele errou. Teve que tirar o Igor Jesus. Na verdade, se o Igor Jesus estivesse bem, poderia sair até o Léo Ortiz e colocar um meio campo para poder preencher aquele setor. No caso, o Luiz Araújo entrou, mudou o jogo. Não é que o Luiz Araújo seja o melhor jogador do mundo, não, mas ele entrou e organizou melhor aquele meio campo. Um jogador com as características de meio campo, melhorou a saída de bola, enfim, o Flamengo melhorou e cresceu no jogo. Era muito claro, impressionante como o Tite não consegue enxergar. Ele tem tempo para treinar e... quando tem tempo para treinar, ele vem com um time desorganizado. O Flamengo começou mal contra o Vasco e acabou depois se acertando dentro de campo e engoliu. Contra o Grêmio a mesma coisa, uma substituição precisou acontecer para poder mudar o jogo. Mas hoje é um jogo para mim duríssimo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos torcer para que tudo dê certo. Coloca o seu placar aí, hein? Quero saber quanto tá colocando. 1-0 Flamengo? 2-1 Flamengo, enfim, um empate, coloca aí pra gente poder saber qual é o seu palpite para esse jogo de hoje, Flamengo e Atlético Paranaense. Cara, ontem, algumas situações chamaram a atenção.
Que palhaço é o Felipe Melo, que ser humano desprezível, que bobalhão, o cara encerrando a carreira de forma melancólica, e a torcida adora esse tipo de coisa, ele causa um espetáculo pro torcedor. E o treinador, que parece até cego em tiroteio, que é o Fernando Diniz, tá completamente perdido no comando do Fluminense, que fique mais e mais ainda. Ele simplesmente faz elogios na coletiva pro Felipe Melo, diante de uma atitude tão imbecil, tão ridícula. Ou seja, o adversário faz um gol nos acréscimos, o camarada não pode passar na frente do banco para comemorar, e ele teria que passar, porque o banco do Atlético estava do outro lado. Quem conhece o Maracanã sabe o que eu estou dizendo. O gol aconteceu do lado de lá. Ele, para poder... atitude normal, tu não corre em direção contrária ao atleta que fez o gol, você corre em direção a ele. E teria que passar pelo banco do Fluminense, simplesmente quando o cara tava voltando, ele foi lá e jogou o cara longe. Que imbecil! Cacau Cota, inclusive, chamou de covarde o Felipe Melo. E Cacau Cota faixa preta, já pensou? No ringue, num octógono. Ou então, Felipe Melo versus Cacau Cota, eu sou mais Cacau Cota, tranquilamente. Felipe Melo tá mais pra lutador, quer aparecer e faz uma bobagem dessa. E o Fernando Diniz ainda diz, não, o mental desses jogadores eu conheço muito bem, Felipe Melo é um cara espetacular, briga pelo time. Minutos antes, o Guga, lateral direito, simplesmente levantou do banco de reserva depois de tomar um cartão amarelo, querendo agredir o câmera do Sport TV, da Globo, do Premiere, não sei, querendo agredir o cara porque o cara tava filmando ele. Se isso vira moda, vai virar uma loucura. Isso não existe. Desequilíbrio total num time que deve há anos a Série B e que esse ano tem grandes chances e caminha para poder ter que pagar a Série B no ano que vem, a Série B que deve há tantos anos. Por outro lado, o zagueiro Thiago Silva, que estava lá em cima nos camarotes, rapaz, a cara dele, tipo assim, o que eu vim fazer aqui, né? Enfim, não temos nada com isso, mas a gente tem que aqui, obviamente, destacar e repugnar a atitude do Felipe Melo, que foi ridícula contra um profissional de imprensa, na verdade contra qualquer um, contra qualquer ser humano, ele não pode fazer aquilo. Bom, vamos falar de Flamengo porque é o principal tema do vídeo, na verdade não o Flamengo, né? Não é só relacionado ao Flamengo em si, e sim com relação a times que querem contratar jogadores ou que o Flamengo deseja ou que estão no Flamengo atualmente. Queria fazer uma pergunta para vocês, o Cruzeiro tem interesse em formar o ataque do Flamengo, aquele ataque tão sonhado, aquele ataque de 2019, 2020, o ataque fusão. Bruno Henrique e Gabigol. Eles permanecem com interesse no Gabigol, querem contratar o Gabigol e o Bruno Henrique tem contrato. No entanto, o Bruno Henrique, tendo menos oportunidades no Flamengo, hoje vai ser titular porque o Cebolinha está no banco. Algumas fontes nos garantem que o Cruzeiro vem conversando com o empresário do Bruno Henrique e que o Bruno Henrique aceitaria uma proposta para o Cruzeiro, onde poderia ser titular da equipe lá, já que o Cruzeiro pretende fazer o que o Flamengo faz, vender os jovens valores e contratar jogadores mais experientes. Enfim, Bruno Henrique, que é torcedor do Cruzeiro de forma assumida, tinha o desejo de jogar no Cruzeiro, na equipe mineira, ele que é mineiro, mas acabou escrevendo uma história no Flamengo e aqui é ídolo da torcida. Sabedor disso, o Cruzeiro quer levar jogadores que têm uma identificação com o clube, com a torcida ou de alguma maneira torcem para o Cruzeiro para resgatar a equipe mineira. Bruno Henrique e Gabigol, eu queria perguntar a vocês, eles têm interesse, não sinalizaram com proposta, com absolutamente nada ainda, mas o fato de ter interesse, se vier uma proposta para o Flamengo, você liberaria? Acha que o Palmeiras, por exemplo, a Leila que aceitou, se vai sair ou não é uma outra história. Acho que o Cruzeiro deu mole. Não era para ter anunciado o Dudu
antes de assinar nada. Não se confia em palavra de jogador e de dirigente. Mas, em se confirmando a saída do Dudu, a Leila fez correto em liberar um jogador que tem história no clube, que é ídolo da torcida. O Flamengo deveria fazer o mesmo, saber encerrar ciclos, como por exemplo do Gabigol e do Bruno Henrique. Você liberaria os jogadores para jogar no Cruzeiro? Mediante, claro, o Cruzeiro pagando o Flamengo? É uma pergunta difícil, mas que eu queria que você respondesse aqui pra gente. Outra, essa muito preocupante. O Palmeiras, que está em vias de perder o Dudu. Aliás, ele está treinando nesse momento com a equipe palmeirense, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e segundo informações do André Hernan, do UOL, ele vai dizer para a diretoria do Palmeiras e para o técnico que quer permanecer. Quer dizer, mudando completamente o que ele fez nos últimos dias, que foi procurar o Cruzeiro. Por isso que eu falo, não confie em jogador. Não dá para confiar. No entanto, a mesma fonte garante, que é o André Hernan, que a diretoria do Palmeiras deve confirmar o negócio, dizendo que não há mais tempo para o negócio ser desfeito com o Cruzeiro. Enfim, no futebol tudo pode mudar. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. A gente sempre diz isso. Agora, em confirmando a venda de Dudu, a gente recebeu uma informação que o Palmeiras vai partir para cima do Michael e vai fazer uma proposta concreta pelo jogador e para o Al Hilal vender o jogador. Fato é de que o Michael está num processo muito adiantado com o Flamengo. E é muito possível que o Palmeiras entre no negócio e ouça do empresário de que o Flamengo está num processo muito mais adiantado. Agora, não dá para confiar nesse empresário do Michael. Aliás, não dá para confiar em empresário nenhum, em jogador de futebol nenhum. E o Palmeiras, vendendo o Dudu, vai precisar de um substituto até para acalmar a torcida fazendo aí campanha nas redes sociais contra a Leila, criticando a venda do Dudu nesse momento. Enfim, a Mancha Verde, a principal torcida organizada do clube, e claro que eles vão ter que dar uma satisfação, contratar um outro jogador, e a gente recebeu uma informação aqui que eles vão para cima do Michael em se confirmando a venda do Dudu. E aí, o Flamengo está muito devagar nesse processo de contratações? O Flamengo que diz os dirigentes que estão trabalhando em silêncio, mas que as negociações estão sendo feitas, você acha que está errado o processo que o Flamengo está tentando? Deve ser mais rápido nesse processo de conclusão das negociações? Comente, porque a sua opinião é sempre muito importante para nós. E não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Não esquece de deixar o placar. Quanto vai ser Atlético Paranaense e Flamengo daqui a pouquinho? Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.